Bom, agora eu estou voltando aqui, já que eu fiz a leitura de uma parte do conteúdo que eu tenho trabalhado essa semana com turmas de nono sobre o continente asiático. Agora eu vou falar do continente africano, também de acordo com a coleção do Espaço Interação, da editora FTD, dos autores Marcelo Moraes, Denise Pinesso e Angela Rama. Lembrando que essa leitura ela tem fins didáticos, né? Que promove o acesso de estudantes à questão desses conteúdos, né? Então, dimensão, localização e regionalização da África. A África é uma massa contínua de terras emersas com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 22% das terras emersas do planeta. O território africano tem 8.050 quilômetros de comprimento no sentido norte-sul e 7.560 quilômetros no sentido leste-oeste, dos pontos mais extremos, no caso. Ao norte, o continente é atravessado pelo Trópico de Câncer, ao sul, pelo Trópico de Capricórnio. A linha do Equador corta o centro do continente e o meridiano de Greenwich atravessa-o a oeste. Dessa forma, a África é o único continente que possui terra nos 4 hemisférios do planeta Terra. Então, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. O continente africano é constituído por 54 países, estados-nações, né, e um território, o Saara Ocidental, sob domínio do Marrocos. Em 2022, a população era de cerca de 1,4 bilhões de habitantes, sendo o segundo continente mais populoso, né, depois da África. E o que tem maior número de países, né, 54. Os países africanos podem ser agrupados em regiões de acordo com diversos critérios. No mapa a seguir, a proposta de regionalização baseou-se no critério de localização dos países no continente, totalizando 5 regiões. Essa proposta é bastante utilizada por diversos organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a ONU, e por instituições de pesquisa que divulgam dados socioeconômicos e ambientais do continente. Então a gente tem a África Setentrional, que é o norte da África, que possui países como o Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão. Aí depois vem a África Ocidental, que tem Mauritânia, Mali, Senegal, Níger, Nigéria, Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa, Gana e por aí vai. África Central, com países como Chad, a República Centro-Africana, Camarões, Gabão, Congo, República Democrática do Congo e Angola. África Meridional, que tem um pouco menos de países, mas a gente tem Namíbia, Botsuana, Lesoto, África do Sul e é isso. No caso, a África Meridional. Aí a gente tem a África Oriental, né, que é uma região bem extensa, com Sudão, Etiópia, Eritreia, Somália, Burundi, Tanzânia, Madagascar, Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, e é isso. Norte da África e África Subsaariana, que é um subtítulo aqui. Outra regionalização muito difundida do continente africano é a feita com base nas características étnicas, históricas e culturais, agrupando os países em 2 grandes regiões, o norte da África e a África subsaariana. Note-se que há 2 importantes sub-regiões nessa proposta de regionalização. O Maghreb, palavra africana que significa onde o sol se põe, formado por países cuja maioria da população é árabe,
e segue a religião islâmica, e o Sahel, faixa de transição entre o deserto do Saara e as savanas, que se estende de leste a oeste da África, com um predomínio de um clima semiárido e vegetação de estepes. A sub-região do Sahel é afetada por secas contínuas e desertificação causadas pelo desmatamento, queimadas e práticas agrícolas inadequadas. O norte da África, que coincide com a parte do Maghreb, é composto por 5 estados-nações e pelo território do Saara Ocidental. A região estende-se ao longo do litoral do Mar Mediterrâneo e abrange grande parte do deserto do Saara. Sua população é predominantemente da etnia árabe e de religião islâmica. A maior parte da população do norte da África está concentrada no litoral do Mar Mediterrâneo. Nessas áreas, a proximidade com a Europa favorece o comércio externo. As condições físico-naturais também facilitam a ocupação e as atividades econômicas ao longo do tempo. A agropecuária e a extração e exploração de petróleo são a base da economia regional. No entanto, alguns países da região, como Egito e Marrocos, apresentam maior participação das indústrias na economia, em especial no setor de bens de consumo não duráveis, como roupas, bebidas e sapatos. A África subsaariana é composta por 49 estados-nações, bem mais, né? Na verdade. E localizada ao sul do deserto do Saara. É ocupada predominantemente por povos negros de várias etnias. Concentrando cerca de 83% da população do continente, a região apresenta grandes contrastes socioeconômicos. Há países que se destacam na economia mundial, como a África do Sul e a Nigéria, e outros extremamente pobres, com problemas estruturais socioeconômicos associados a conflitos e instabilidades políticas, como é o caso do Congo e da Somália. A economia da África subsaariana, em geral, baseia-se na extração de recursos minerais, principalmente ouro e diamante, e na produção agrícola para a exportação de itens como algodão, cana-de-açúcar e cacau. Em muitos países, a expansão da agricultura comercial, principalmente para a produção de matérias-primas destinadas à indústria, faz com que muitas famílias de agricultores fiquem restritas a terras menos férteis, agravando os problemas sociais. Processos de urbanizações muito intensos, né, atualmente na África subsaariana. E, sobretudo, relacionado a questões de expansão agrícola. O livro não falou, mas na África subsaariana a gente também tem alguns países, como é o caso da Nigéria, Angola, que se destacam na produção de petróleo. É exemplo do que acontece no norte da África, né? Também tem alguns países ali bastante produtores desse recurso, que é um dos mais importantes da economia atual, e, enfim, e tem um peso geopolítico muito forte. A questão, né? Deixa eu ver. Então, a questão do deserto do Saara, né, que inclusive é um elemento relacionado à própria regionalização do continente africano, é importante, né, porque o deserto do Saara é o maior deserto seco e quente, né, não, deserto seco, todo deserto é seco, né, mas é o maior deserto quente do mundo, e então 10 milhões de quilômetros quadrados, o que é mais do que o território brasileiro, por exemplo, abrange uma área de 11 países, né? Como o livro ali colocou, né? Ele é dividido em duas sub-regiões, né? O Maghreb e o Sahel. O Maghreb mais relacionado ao próprio deserto e o Sahel mais uma área transitória e, enfim, é isso. Depois eu vou passando outras partes desse conteúdo aqui por esses vídeos.